Eu ainda me lembro do dia como se tivesse sido ontem. A manhã estava fria, típica do inverno no interior de Minas, e eu preparava meu café preto, forte como sempre, quando ouvi a batida na porta. Era o carteiro, trazendo um envelope pardo com o selo do cartório. Meu coração disparou antes mesmo de abrir. Não sei explicar, mas alguma coisa dentro de mim já sabia que não era uma boa notícia. Rasguei o lacre com cuidado e, conforme meus olhos percorreram aquelas linhas frias e cheias de termos jurídicos, senti meu corpo gelar. As palavras estavam ali, secas, diretas. Eu havia sido oficialmente excluída do inventário da família. Minha parte da herança, que construí junto com meu falecido marido durante décadas, agora pertencia, por acordo consensual, aos meus sobrinhos e filhos. Um acordo que, obviamente, eu nunca assinei. Por alguns segundos, fiquei ali, imóvel, sentindo o cheiro do café esfriar, o sabor amargo se misturando ao gosto metálico da indignação que subia pela minha garganta. Lembrei-me de cada tijolo colocado na nossa casa, de cada noite em claro trabalhando para pagar dívidas, de cada renúncia feita para dar conforto a todos. E agora, simplesmente, me apagavam como se eu nunca tivesse existido. Mas o que eles não sabiam é que eu não era a mulher frágil que aparentava ser. Havia coisas sobre mim que ninguém imaginava. E, naquele momento, entre o baque e a raiva silenciosa, algo começou a nascer dentro de mim. Não era tristeza. Era determinação. Eu sabia que esse jogo ainda estava longe de terminar e que, no fim, seriam eles que se arrependeriam amargamente por terem me subestimado. Sentei-me à mesa, as mãos ainda tremendo, mas não de medo. Era uma mistura de revolta e frieza calculada que eu não sentia há muitos anos. Por um instante, olhei para o nada, como se tentasse encontrar explicação para tamanha covardia. Eles não apenas me tiraram do inventário, eles me apagaram como pessoa. Fizeram parecer que eu tinha concordado, como se minha assinatura fosse um detalhe, uma formalidade cumprida. Eu conhecia bem cada um deles, meus sobrinhos, sempre ambiciosos, os mesmos que me pediam dinheiro emprestado com discursos dramáticos, meus filhos, criados com o que havia de melhor, que agora pareciam ter esquecido cada sacrifício feito. Por fora, eu respirava fundo e aparentava calma. Por dentro, minha mente era um turbilhão, calculando e revisando cada lembrança, cada pedaço de informação que poderia virar arma. E foi ali que algo se acendeu. Lembrei-me de um detalhe que ninguém parecia considerar. A verdadeira força não está apenas no que você possui, mas no que sabe. E eu sabia mais do que todos eles imaginavam. Não faria um escândalo naquele momento, não choraria na frente de ninguém. Essa era a reação que esperavam, e eu não ia dar a eles esse prazer. Eu deixaria que acreditassem na imagem que sempre tiveram de mim, a viúva cansada, sem recursos, emocionalmente quebrada. Só que, enquanto eles comemoravam a vitória, eu prepararia, em silêncio, o contra-ataque. E, quando chegasse a hora, não haveria gritos, nem ameaças, apenas fatos, provas e a queda lenta de cada um deles diante de todos. Quando fechei os olhos, as imagens do passado vieram como um filme antigo, lento e cheio de detalhes que ainda queimavam no peito. Eu me vi, jovem, ao lado de Antônio, meu marido, levantando parede por parede da nossa casa. O cimento grudava nas mãos, o suor escorria pelo rosto, mas a sensação era de vitória. Lembro das noites em que, depois de um dia inteiro de trabalho, eu ainda sentava para costurar roupas para vizinhos, só para garantir que não faltasse nada aos nossos filhos. Enquanto isso, Antônio fazia fretes de madrugada, porque queríamos juntar cada centavo para comprar aquele pequeno terreno que, com o tempo, se tornaria o bem mais valioso da família. Anos depois, já com a casa pronta, vieram as crises. Doenças, dívidas, privações, e eu sempre fui a primeira a abrir mão do que era meu para manter tudo de pé. Quando um dos meus sobrinhos apareceu desesperado, dizendo que precisava de dinheiro para não perder a casa, fui eu quem emprestou, vendendo até minhas joias de família. Quando minha filha quis estudar fora, fui eu quem fez empréstimo no banco para pagar as mensalidades. Eles nunca souberam,
mas muitas vezes deixei de comprar meus remédios para poder ajudar. E o mais irônico é que cada um desses gestos estava registrado, não por vaidade, mas porque sempre guardei recibos, documentos, transferências. Ninguém nunca perguntou por quê. Achavam que eu era apenas meticulosa. Mal sabiam que, em silêncio, eu construía um arquivo que, agora, poderia ser a chave para virar esse jogo. Naquela semana, eu deixei que a rotina seguisse como sempre. Cumprimentava os vizinhos na padaria, respondia mensagens de família com emojis simples e até comparecia ao almoço de domingo fingindo ignorar cada olhar atravessado que me lançavam. Por dentro, porém, meu mundo estava em movimento. Comecei visitando discretamente o cartório da cidade, sob o pretexto de atualizar documentos pessoais. Enquanto o funcionário se distraía com uma pilha de papéis, pedi cópias de registros antigos, escrituras e assinaturas que, eu sabia, não batiam com a realidade. Coloquei tudo numa pasta preta, discreta, que guardava no fundo de um armário trancado à chave. Depois, fui até a biblioteca municipal, não para ler romances, mas para acessar jornais e arquivos públicos. Ninguém desconfiava, mas ali havia registros de compra e venda, anúncios e até declarações oficiais que desmontariam a versão deles. Liguei para um advogado antigo, um homem de confiança que me devia um favor, e pedi um encontro fora da cidade, num café à beira da estrada. Levei apenas parte das informações, o suficiente para acender o alerta nele, mas sem entregar todo o ouro. Tem mais coisa aí? Não tem? Ele perguntou, e eu apenas sorri, deixando o silêncio responder. Era o início de uma teia cuidadosamente tecida, na qual cada fio era uma prova, cada nó uma armadilha. E, quanto mais eu puxava, mais percebia que a história não era apenas sobre ganância, havia algo muito maior por trás. Algo que, quando viesse à tona, não destruiria apenas a farsa da herança, mas também a imagem impecável que minha família exibia em público. O café com meu advogado terminou com um aperto de mão firme e um pacto silencioso. Naquele mesmo dia, ele me ligou, voz grave, para dizer que uma das assinaturas nos documentos de renúncia de herança era claramente falsa. Eu já suspeitava, mas ouvir aquilo confirmado por um profissional trouxe um gosto agridoce, alívio por estar certa e ódio por saber que tinham ido tão longe. A falsificação não era obra de amadores. Havia carimbos, selos, datas perfeitamente alinhadas. E, ainda assim, um detalhe escapou: a caneta usada na assinatura não existia na época em que o documento supostamente foi assinado. Uma falha pequena, mas fatal. Seguindo a pista, descobri que o tabelião responsável era um conhecido antigo de um dos meus sobrinhos, o mesmo que sempre se gabou de ter bons contatos para resolver qualquer problema. O mais revoltante é que, enquanto eu juntava provas, eles agiam como se nada estivesse acontecendo. Postavam fotos juntos, brindando, sorrindo, ostentando viagens e jantares caros. Para qualquer um de fora, pareciam uma família unida e feliz. Para mim, eram atores num teatro barato, sem imaginar que eu já tinha começado a montar o palco onde todos seriam desmascarados. A cada nova descoberta, minha raiva se transformava em foco. Eu não queria apenas recuperar o que era meu. Eu queria que cada um sentisse, na pele, o peso das escolhas que fizeram. E quando a hora chegasse, não haveria espaço para desculpas ou lágrimas falsas, apenas a verdade, nua, crua e incontestável, exposta diante de todos. A noite estava silenciosa, e apenas o tic-tac do velho relógio da sala preenchia o ar. Sentei-me na poltrona, com todos os documentos espalhados diante de mim, como um tabuleiro de xadrez. Não era mais uma questão de se eu reagiria, era de quando e como. Eu sabia que, com o que já tinha em mãos, poderia entrar na justiça no dia seguinte. Mas aquilo seria rápido demais, e eles escapariam com uma pena branda, talvez um acordo que lhes permitisse manter parte do que roubaram. Não, isso não era suficiente. Eu queria que sentissem o medo crescendo a cada dia, que acordassem de madrugada se perguntando até onde eu sabia, se eu já havia falado com alguém, se a polícia estava prestes a bater a porta. Então decidi que não atacaria de frente.
Plantaria pequenas sementes de dúvida, boatos discretos, visitas inesperadas a lugares onde eles não queriam que eu estivesse. Deixaria que fossem eles a cometer o próximo erro, para que suas próprias mãos os enterrassem. Peguei o telefone e marquei reuniões com 2 jornalistas da cidade grande, não para entregar tudo, mas para mostrar a eles que havia uma história explosiva para contar. Se o meu plano funcionasse, o escândalo não terminaria no tribunal. Ele ecoaria nas ruas, nas redes sociais, nas conversas de esquina. Respirei fundo, fechei a pasta preta e senti, pela primeira vez, uma paz estranha. A partir daquele momento, eu não era mais a vítima. Eu era a caçadora. E o jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, enquanto a cidade ainda despertava, caminhei até meu quarto e abri o velho baú no canto, coberto por uma colcha de crochê que ninguém tocava havia anos. Entre fotografias amareladas e cartas antigas, havia uma pasta azul clara, marcada com um discreto adesivo de estrela. Dentro dela estava meu trunfo, documentos de um apartamento no Rio de Janeiro, comprado no nome do meu falecido marido, mas transferido para o meu ainda antes de ele adoecer. Um imóvel de frente para o mar, que nunca mencionei a ninguém, adquirido com o lucro de uma venda de terras no interior. Além disso, havia aplicações financeiras em um banco privado, discretamente alimentadas por anos, fruto de pequenos rendimentos que eu jamais misturei com as finanças familiares. Lembrei de como, no passado, alguns riram de mim por guardar dinheiro como formiga, mas naquele momento percebi que minha prudência era a chave para minha liberdade. Peguei o telefone e liguei para um corretor de confiança, instruindo-o a manter a venda ou aluguel do imóvel em sigilo absoluto. Esse dinheiro seria minha munição invisível, capaz de financiar advogados, viagens, investigações, se necessário, cobrir qualquer despesa inesperada. Enquanto eles acreditavam que eu estava isolada e sem recursos, eu estava, na verdade, fortalecendo meu arsenal. Era como jogar uma partida onde o adversário achava que você só tinha peões, quando na verdade escondia a rainha e as torres. Sorri sozinha. Eu sabia que, no momento certo, essa revelação não apenas surpreenderia a todos, mas mudaria completamente o rumo da guerra. Espalhei um grande mapa da cidade sobre a mesa, marcando com alfinetes vermelhos todos os pontos estratégicos: o cartório, o escritório do advogado deles, a casa do tabelião corrupto, o prédio onde morava o sobrinho que iniciou a fraude. Ao lado, um caderno de capa preta, onde comecei a listar ações em ordem calculada. Primeiro, bloquear judicialmente qualquer movimentação dos bens em disputa, mas sem avisá-los, para que descobrissem apenas no momento da frustração. Depois, infiltrar dúvidas no círculo social deles, conversas plantadas em salões de beleza, padarias e feiras feitas por pessoas que eu contrataria para comentar por acaso certas informações. Também incluí no plano contato com jornalistas investigativos, mas dessa vez oferecendo provas parciais, só o suficiente para atiçar o apetite da mídia. Enquanto isso, meu advogado prepararia um dossiê completo com cada transação, cada assinatura fraudada, e até registros de mensagens que incriminavam alguns deles. O mais delicado viria no final, o evento público onde, diante de todos, a verdade seria revelada. Não seria uma audiência comum. Eu faria questão de que houvesse testemunhas, câmeras e olhos atentos, para que não houvesse espaço para negação. Folheando o caderno, senti uma calma que há muito não experimentava. Eu não estava apenas reagindo. Estava escrevendo o roteiro perfeito para a queda deles. E, quanto mais eu ajustava cada detalhe, mais percebia que o maior erro da minha família não foi roubar minha herança, foi acreditar que eu não sabia jogar. Passei a acordar antes do sol nascer. No início, não por disciplina, mas porque a ansiedade roubava meu sono. Aos poucos, transformei essas madrugadas silenciosas em momentos de preparo. Caminhava sozinha pelas ruas quase desertas, sentindo o ar frio da manhã limpar meus pensamentos. Aprendi a respirar fundo, controlar o batimento acelerado, principalmente silenciar aquela voz interna que ainda sussurrava dúvidas. Comecei a escrever cartas para mim mesma, lembrando quem eu era antes de tudo isso. A mulher que sustentou uma casa, que cuidou de todos,
que sobreviveu a perdas e traições muito antes desta. Revisei cada lembrança de dor como se fosse um treino, para que, no dia da batalha final, nada do que eles dissessem pudesse me abalar. Também adotei uma rotina física, nada exagerado, mas suficiente para fortalecer meu corpo. Não porque eu temesse violência física, mas porque sabia que minha postura, meu olhar, minha presença seriam armas tão afiadas quanto as provas que eu tinha. Cortei o contato com quem me drenava a energia e me cerquei apenas de aliados, mesmo que poucos. Nessas semanas, percebi algo poderoso. Eles haviam me roubado materialmente, mas só eu podia decidir se levariam minha paz e minha dignidade. E isso, eu já havia decidido, não aconteceria. No dia em que me olhei no espelho e não vi mais a vítima, mas a mulher que orquestrava o próprio destino, entendi que minha vitória já havia começado muito antes de qualquer tribunal. Na primeira semana de execução do plano, escolhi um alvo pequeno, mas estratégico, o sobrinho falastrão, aquele que se gabava de resolver qualquer problema. Por meio de um contato no banco, descobri que ele estava tentando vender um terreno herdado, justamente um dos bens que estava envolvido na fraude. Sem que ele soubesse, protocolei um pedido judicial de bloqueio, anexando as provas de que a propriedade fazia parte do espólio contestado. Quando o comprador apareceu no cartório e descobriu que a venda estava suspensa, a notícia se espalhou entre eles como pólvora. Não demorou para que eu começasse a receber olhares atravessados nos poucos lugares onde ainda nos cruzávamos. A insegurança deles estava plantada. Paralelamente, um acidente aconteceu. Um amigo meu, fingindo distração, deixou cair na mesa de um café uma pasta com cópias de documentos sobre a falsificação. As pessoas viram, comentaram, e, como eu previa, o burburinho chegou aos ouvidos certos. Enquanto isso, um jornalista publicou discretamente uma nota sobre um possível escândalo de herança na cidade, sem citar nomes, mas todos que importavam sabiam a quem se referia. Eu não aparecia, não respondia a provocações, não deixava rastros diretos. Quanto mais silêncio eu fazia, mais barulho se criava ao redor deles. Era como assistir a uma muralha começar a rachar pelo lado de dentro. E eu sabia, quando a primeira pedra caísse, todo o castelo desmoronaria de uma vez. Escolhi o momento com a precisão de um cirurgião. Sabia que ele estaria no clube da cidade, rodeado de amigos, rindo alto e ostentando aquela arrogância que sempre o acompanhou. Entrei no salão com passos firmes, sentindo cada olhar se voltar para mim. Não disse nada no início, apenas caminhei até a mesa. Coloquei diante dele um envelope pardo e fiquei parada, observando enquanto suas mãos, antes tão seguras, tremiam ao abrir. Lá dentro, havia cópias das assinaturas falsificadas, extratos bancários e um bilhete curto, escrito à mão. Sei exatamente o que você fez. E esta é apenas a primeira página. O silêncio ao redor era quase palpável, até que alguém tossiu nervoso e ele tentou rir, balbuciando algo sobre brincadeira. Eu inclinei-me levemente, aproximando o rosto do dele, e disse em voz baixa, mas audível o suficiente para que os mais próximos ouvissem: "Acha mesmo que vai conseguir dormir tranquilo depois de hoje?" Não esperei resposta. Apenas me afastei, deixando-o cercado por olhares curiosos e desconfiados. Ao sair, pude sentir o efeito imediato. Murmúrios, mensagens sendo trocadas às pressas, um clima pesado que certamente o seguiria por dias. Não era apenas sobre mostrar que eu tinha provas, era sobre fazer com que ele sentisse, pela primeira vez, o peso do medo. E o mais importante, todos ali entenderam que algo muito maior estava por vir. Depois do confronto no clube, o que antes era uma muralha sólida de alianças familiares começou a apresentar rachaduras visíveis. Eu sabia que, para vencer, não bastava atacar de fora, era preciso fazer com que eles se voltassem uns contra os outros. Comecei a espalhar provas em doses calculadas, enviando documentos anônimos a alguns membros menos envolvidos, mas com o suficiente para colocá-los em pânico sobre as consequências. Escolhi como primeiro alvo a cunhada que sempre desconfiou do sobrinho. Mandei a ela, sem assinatura, cópias de transferências bancárias que provavam que ele havia desviado parte do dinheiro que dividiu com os outros. Como imaginei,
Em poucos dias surgiram discussões acaloradas nos bastidores, acusações veladas e reuniões secretas que não incluíam todos. Enquanto isso, contratei discretamente um perito para examinar a escritura adulterada do terreno mais valioso. Em menos de uma semana, ele me trouxe o laudo provando que a assinatura do meu falecido marido havia sido forjada. Esse documento eu não entreguei ainda, guardei como a espada final. A tensão interna aumentou tanto que alguns começaram a evitar encontros públicos para não serem vistos juntos. E quanto mais eles tentavam controlar a narrativa, mais se traíam em olhares e silêncios. Era como assistir um castelo de cartas balançando, prestes a ruir com um simples sopro. E eu já estava me preparando para ser esse sopro. O dia da virada pública chegou em um cenário que não poderia ter sido mais perfeito, a festa de aniversário de um dos tios, um evento que reunia praticamente toda a família, além de amigos, vizinhos e figuras influentes da cidade. Eu sabia que, se quisesse causar impacto, precisava que a revelação acontecesse diante de testemunhas, e ali, cada olhar curioso e cada ouvido atento seriam meus aliados. Cheguei vestindo um vestido simples, mas impecável, e carregando uma pasta preta nas mãos. Cumprimentei todos com um sorriso discreto, como se fosse apenas mais uma convidada. Esperei o momento certo, o brinde. Quando todos ergueram as taças, pedi licença e, com voz firme, disse que também queria dizer algumas palavras. O salão silenciou. Comecei lembrando da importância da verdade e da justiça, contando, em tom sereno, como uma família pode se destruir por causa da ganância. Então, sem pressa, retirei da pasta cópias das escrituras falsificadas, laudos periciais e comprovantes de transferências, e coloquei sobre a mesa central, onde todos podiam ver. Não precisei acusar ninguém diretamente, os nomes e assinaturas nas páginas falavam por si. O burburinho começou. Algumas pessoas tentaram rir para disfarçar, outras ficaram pálidas. O tio aniversariante, sem entender o que fazer, apenas ficou imóvel, taça na mão. Foi nesse momento que finalizei. A partir de hoje, não é mais segredo. Quem quiser se explicar, que o faça diante de todos. Saí do salão lentamente, deixando para trás um rastro de choque, vergonha, principalmente medo. A guerra agora não era mais apenas minha, ela havia se tornado pública. A reação deles veio mais rápido do que eu esperava. No dia seguinte à revelação na festa, comecei a receber ligações de números desconhecidos, algumas silenciosas, outras recheadas de ameaças veladas. Não demorou para que um advogado, claramente pago por eles, me enviasse uma notificação extrajudicial me acusando de difamação e tentativa de extorsão. Mas o golpe mais baixo não veio do campo jurídico, veio da mentira. Espalharam na cidade que eu havia forjado os documentos para roubar o que não era meu e, para dar peso à farsa, contrataram uma testemunha disposta a jurar que me viu mexendo em papéis que não me pertenciam. Eles queriam inverter o jogo, transformando a vítima em vilã. Só que eu já estava preparada. Gravei discretamente todas as ligações, guardei cópias dos documentos originais com data e registro e, principalmente, mantive contato constante com um jornalista de confiança que sabia de cada passo meu. Quando as fofocas começaram a ganhar força, liberei para ele uma parte das provas ainda inéditas, que foram publicadas em uma reportagem com fotos, datas e carimbos oficiais. O contra-ataque deles acabou se voltando contra si mesmos, porque quanto mais tentavam me desmoralizar, mais ficava evidente para a cidade que eles agiam com desespero. Eu sabia, porém, que eles não desistiriam tão fácil. O próximo golpe poderia vir de qualquer lado, e eu teria que estar pronta não só para me defender, mas para encerrar essa guerra de uma vez por todas. O dia do golpe final amanheceu ensolarado, com aquela luz intensa que iluminava cada canto da cidade, como se fosse cúmplice da minha vitória. Marquei um encontro formal no cartório, onde todos os documentos do inventário estavam guardados. Eu cheguei calma, passos firmes, olhando nos olhos de cada um deles, nada de gritos, nada de acusações vazias. Coloquei sobre a mesa o dossiê completo, escrituras originais, assinaturas forjadas, extratos, laudos periciais,
O mais importante, registros das tentativas desesperadas de me difamar. Enquanto eles encaravam cada página, suas expressões mudavam lentamente, de confiança para choque, depois para pânico silencioso. O tabelião que ajudou na falsificação engoliu em seco. Meus sobrinhos se olharam, sem palavras, como crianças pegas no flagra. Não precisei levantar a voz. Cada prova falava por si. O juiz presente confirmou a validade das evidências e determinou imediatamente a reversão de todos os atos fraudulentos, devolvendo-me não só a herança, mas a dignidade que eles tentaram apagar. Saí do cartório com o coração leve, sabendo que não havia vingança mais justa do que a verdade exposta e que a força que eles subestimaram me havia transformado para sempre. No caminho de volta para casa, senti a liberdade completa e silenciosa, aquela que vem quando a batalha termina não com feridas abertas, mas com justiça consumada, e o último olhar de desprezo dele se transformou em reconhecimento involuntário de quem eu realmente sou. Nos meses que se seguiram, minha vida tomou um ritmo que há muito eu não conhecia. Não havia mais o peso da desconfiança, nem a sombra constante da traição familiar. Usei parte da herança recuperada para investir em projetos que sempre sonhei. Reformei minha casa, criei um pequeno fundo de apoio a jovens estudantes da cidade. Mais importante, passei a dedicar tempo àquilo que realmente importava, minha paz e minha autonomia. As visitas eram agora momentos de escolha, e não de obrigação. Quem merecia estar ao meu redor permanecia, e quem havia tentado me destruir simplesmente não fazia mais parte do meu mundo. Cada objeto em casa, cada canto reformado, lembrava-me de que a força que carregava dentro de mim era maior do que qualquer intriga ou falsidade externa. E, embora o sabor da vingança tenha sido intenso, a verdadeira vitória não estava no desgaste do outro, mas na reconstrução de quem eu me tornei, uma mulher capaz de transformar dor em estratégia, injustiça em aprendizado e traição em poder. Ao olhar pela janela, vendo o sol se pôr sobre a cidade que conhecia desde menina, senti que minha história não se resumia a perdas ou a lutas judiciais, mas à capacidade de renascer após cada golpe. O que começou como uma batalha por herança tornou-se, no fim, uma lição silenciosa e profunda. Nunca subestime quem já sustentou uma família inteira com coragem, inteligência e paciência. E, acima de tudo, nunca ignore a força de quem aprendeu a esperar o momento certo para transformar sofrimento em justiça verdadeira. E agora, depois de acompanhar toda essa história, eu quero que você pense: quantas vezes permitimos que a injustiça silenciosa passe despercebida em nossas vidas? Quantas vezes guardamos nossas forças para momentos que ainda não chegaram? Se esta história tocou você, se fez seu coração bater mais rápido e trouxe aquela sensação de justiça finalmente cumprida, eu convido você a fazer parte dessa jornada. Clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição de coragem e resistência. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque histórias como essa ainda estão por vir. E você não vai querer perder a próxima reviravolta que vai mexer com emoções e segredos que ninguém ousou revelar. Comente aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te surpreendeu? Sua opinião faz parte desta história, porque aqui, cada leitor, cada espectador se torna cúmplice do poder da verdade e da justiça. Então, não espere, participe, envolva-se e continue conosco nessa jornada intensa e emocionante.